Oi, queridos. Vamos ver se ficou melhor agora. Vamos ver se tá mais tranquilo, ver se melhorou a situação. Doido para ouvir vocês. Vamos ver, vamos ver. Vocês me escutam? Vocês estão me vendo? Como é que tá a situação? Tá bom? Já resolveu? Maravilha, obrigado. Ótimo. Feedback, feedback, feedback. Muito obrigado, queridos. Muito obrigado, que bom que vocês estão aqui. Voltar a fazer live é voltar a lidar com esses tipos de desafio, voltar a lidar com os imprevistos de fazer ao vivo. Mas eu estou muito feliz. Era uma coisa que eu queria há muito tempo. E tanto é uma coisa que me deixou muito surpresa. No que nós paramos de fazer as lives, muitas pessoas voltaram a comentar, voltaram a pedir para que elas voltassem. E realmente é muito bom, é muito positivo. E é muito importante para mim estar ao lado de vocês. Poder estar auxiliando, poder estar construindo conhecimento com vocês, tirando dúvidas. E principalmente as temáticas que eu trago sempre tentam ser próximas da vida dos pacientes, é algo que eu tento fazer próximo da realidade das pessoas que fazem parte da clínica. Então, é realmente uma profunda satisfação estar do lado de vocês. Bom, estou muito animado para falar sobre esse assunto, porque acaba que queria pensar um pouquinho sobre como é que a gente experiencia, como é que a gente lida com a experiência psicológica nossa. Acaba que precisamos ter paciência com nós mesmos. Precisamos ter paciência com a nossa experiência psicológica. A gente não tem a obrigação de estar bem sempre. E no passado eu fiz publicações a respeito disso, com uma não obrigatoriedade de estar bem e que isso não necessariamente iria afetar a publicações da clínica, que isso eu não iria abrir mão da minha saúde mental em prol de publicação. E isso é um dos motivos que eu fiquei um pouco mais distante das lives. Esse é um dos motivos que eu fiquei um pouco mais afastado para conseguir estar bem para dividir com vocês esse conteúdo, para estar bem para compartilhar. E eu queria dividir que não estar bem precisa ser algo possível para a gente. Parte dessa live envolve a discussão de como a gente lida com o sofrimento nosso, como é que a gente lida com o sofrimento do outro. O que são essa experiência de sofrimento psicológico? O que é essa complexidade de emoções no nosso cotidiano? Bom, como eu deixei, podem fazer perguntas quando quiserem, fiquem à vontade. Obrigado pela presença de vocês. Estou muito feliz, muito, muito, muito feliz de estar com vocês aqui. E eu vou começar falando um pouco sobre o Setembro Amarelo, a campanha. A campanha surgiu em, nos Estados Unidos a partir do falecimento de um jovem. Os familiares e pessoas usaram uma faixa amarela no braço e começaram a tentar buscar a conscientização das pessoas
pelo risco de suicídio, aleitamento psicológico, por meio dessa faixa amarela, que era a cor, inclusive, do veículo da pessoa que morreu sobre suicídio. E em 2013 começou a fazer parte do calendário da Associação Brasileira de Psiquiatria, e a partir de 2014 contou com o apoio do Conselho Federal de Medicina. A campanha é um ponto de muita preocupação, de muita insatisfação às vezes das pessoas, de muita queixa, de muita crítica, porque é uma enxurrada às vezes de informação, é muita coisa, muito foco em muitas ações, e na prática as pessoas às vezes sentem que pode existir um pouco de hipocrisia das empresas que apoiam essa iniciativa quando não são cuidadosas com as pessoas. É muito complicado a gente botar um discurso, às vezes, de prevenção ao suicídio, culpabilizando as pessoas. Mas eu também queria falar que trazer o tema é muito importante. Por mais que seja difícil, por mais que seja delicado, discutir prevenção ao suicídio importa muito. Prevenção do adoecimento psicológico severo é uma questão fundamental hoje. Não tem como ser profissional da saúde sem lidar com isso. E isso de psicologia, enfermagem, medicina, fisioterapia, nutrição. Você encontra com esse assunto em várias esferas, em vários locais. Eu estou com o celular aqui na mão porque ele é a minha colinha para os comentários de vocês, porque o Instagram às vezes não é muito simples de fazer a live com alguns recursos a mais. Então, para não ficar só no celular, eu tô acompanhando os comentários de vocês aqui no celular e fazendo live aqui no computador. Mas o que é importante? Quais são os benefícios da campanha? Realmente, a desconstrução do tabu do suicídio, porque ele é, para homens e mulheres, uma elevada taxa de mortalidade. Se não me engano, é a quarta maior em homens e a terceira maior em mulheres. E isso competindo com tuberculose, acidente de carro, violência com interpessoal. É um, é um dado muito importante, é uma coisa muito chocante. A realidade, nossa, de perder pessoas por conta disso. A realidade de você ter na experiência psicológica da imensa maioria dos homens, em algum momento ter pensado sobre suicídio. As mulheres têm o maior número de tentativas de suicídio do que os homens. Os homens acabam buscando meios mais letais, e a busca do meio realmente é uma questão muito cultural barra pessoal. A gente vai discutir um pouco mais sobre isso mais tarde. E eu queria avançar um pouquinho trazendo uma discussão sobre fatores que importam para o risco de suicídio. Fatores macro, fatores locais e fatores micro. Obrigado por vocês estarem aqui comigo. É muito bom. É muito bom ver as pessoas que geralmente nos acompanham aqui do lado. E vamos falar agora sobre fatores macro. O que eu estou chamando de fatores macro? O que são fatores que a OMS traz de boas condutas para a prevenção do suicídio em sentido, por exemplo, na Europa, na América Latina, na Oceania, na África, o que é praticamente universal na prevenção ao suicídio? Em primeiro lugar, alinhamento dos veículos de imprensa para uma cobertura honesta, sensata e segura sobre o suicídio. Como assim? A gente precisa abordar o tema. A gente precisa lidar com notícias menos sensacionalistas a respeito do assunto. Precisamos ter muito atenção
a não dar, no contexto principalmente de suicídio, uma dramatização da coisa, oferecer um suporte para as pessoas quando for comentar sobre risco de suicídio, sobre automutilação publicamente, quando você vai escrever uma reportagem a respeito, você oferecer os meios das pessoas procurarem apoio e ter cuidado para não ter uma fala culpabilizadora, julgadora, desqualificadora da pessoa que cometeu suicídio, que é uma coisa muito importante para nós já entrarmos, já passarmos, mesmo que rapidinho, as pessoas que vão em busca do suicídio, elas têm uma característica, três características, acho que é muito importantes. Primeira, profundo sofrimento psicológico. A pessoa está com dor, a pessoa está em sofrimento, a pessoa está adoecida. Dois, ela pode estar tendo um adoecimento psicológico a longo prazo, como pode ser algo que surgiu no momento. É muito, muito provável que tenha algum tipo de adoecimento psicológico junto da pessoa, mesmo que ela não note, mesmo que as pessoas ao redor dela não estejam tão alertas sobre isso. E um terceiro fator, que é a dimensão simbólica. O que eu chamo de dimensão simbólica? O significado dessa busca do autoextermínio para a pessoa. Qual é a percepção dela sobre a vida? Qual é a forma com que ela lida com o seu próprio sofrimento? Como é que a gente lida com isso mais diretamente? O que você pensa, às vezes, sobre não estar aqui, não sofrer, não estar vivendo nessa realidade? Tudo isso são conceitos e ideias que são construídos para que quando as pessoas entram num contexto de risco, isso vem como motivação. Isso vem como conteúdo que leva ela a tomar uma atitude. Então, são essas três principais características. Voltando, a gente falou mais cedo sobre a necessidade de alinhamento dos veículos de imprensa para essa cobertura sobre o tema de suicídio. Temos a restrição dos meios para cometer suicídio, e a gente está falando aqui de armas de fogo, pesticidas, medicamentos, cuidados arquitetônicos. Existem várias coisas que culturalmente importam para grupos diferentes no meio do autoextermínio que a gente precisa restringir. Todas essas questões que eu estou trazendo não são questões minhas, são questões trazidas no acervo que eu tenho de documentos da própria OMS, de coisas que funcionam ao redor do mundo, e tanto funcionam que o risco de suicídio, risco não, o suicídio na Europa, o suicídio na América do Norte, na África não, na Europa e América do Norte está realmente em baixa. Mas existe um fator muito elevado na América Latina. Existe um fator muito alto que chama atenção. Estamos em crescimento de 17% num contexto onde as pessoas estão reduzindo o risco de suicídio profundamente. Então, o que está acontecendo? Quais são os fatores que levam a isso? Esses meios importam muito, a restrição desses meios é uma questão já muito global, inclusive os pesticidas são um ponto tanto que levam ao adoecimento psicológico, como as pessoas em muitos países utilizam como forma de se tanto anestesiarem como também para contextos de autoextermínio. E, por exemplo, recursos arquitetônicos. Vamos procurar proteger certos locais com redes de proteção. Vamos tentar procurar proteger redes elétricas. Vamos tentar procurar proteção para os veículos, porque todos esses contextos são instrumentos para a pessoa que está adoecida. Outro ponto muito importante é nós
discutirmos a, os meios de adoecimento das pessoas e a supervisão da implementação de políticas públicas a respeito. Como assim? Muito complexo. Na prática, a gente está discutindo sobre como é que a gente distribui renda, como é que a gente produz acesso a serviços públicos de saúde, como é que a gente consegue oferecer para as pessoas que querem procurar ajuda recursos que de fato ajudem elas. Não tem como nós discutirmos não adoecimento psicológico se a gente não oferece para as pessoas perspectivas de futuro, se a gente não oferece para as pessoas renda, se a gente não oferece para as pessoas saúde. Não tem como nós negarmos, não tem como nós convivermos numa realidade onde a gente nega a influência desses fatores na vida das pessoas. E sem renda, sem com insegurança alimentar, com vários fatores que levam as pessoas a terem uma vida com muita insegurança, com muito risco, com muito medo. Isso gera adoecimento psicológico e isso gera risco de suicídio. Vocês têm alguma pergunta? Vocês têm alguma dúvida? Estamos aqui disponível, estamos aqui querendo ouvir vocês, tá bom? É... Outro ponto importante que é praticamente universal na prevenção ao suicídio é identificação do ato, suporte e auxílio a todas as pessoas envolvidas com isso. Como assim? Você conseguir perceber pessoas que estão em sofrimento psicológico profundo, você conseguir perceber em vários contextos pessoas que estão cometendo automutilação, pessoas que estão em claro sofrimento e risco de suicídio, intervir com equipes, preparar equipes e cuidar das equipes. E quando acontecer o ato, quando realmente nós perdermos pessoas, nós intervirmos com família, com amigos. Isso como política pública, isso como ação do país para a prevenção de novos adoecimentos psicológicos. Vamos agora para o contexto local. Para o contexto local, é muito claro para os profissionais de saúde hoje que a gente está lidando com insegurança alimentar, com um fator de profundo gerador de ansiedade, gerador de depressão e gerador de sofrimento psicológico. Nós estamos lidando com um aumento de número de armas de fogo, e isso leva com muita frequência a uma violência intrafamiliar, a um autoextermínio por arma de fogo com muito mais frequência, já que os meios estão mais acessíveis. Nós estamos falando da confiança das pessoas nos serviços de saúde. Em que contexto? Quanto você acha que você vai ser atendido se você for no SAMU? Se você chamar o SAMU? Como você acha que vai ser o seu cuidado se você procurar o posto de saúde? Questões relacionadas à negritude, masculinidade hegemônica e acessibilidade, porque são questões que geram desigualdade, que geram exclusão, que gera sofrimento psicológico, porque as pessoas começam a não ter os recursos que elas precisam para poder se manter. Um último fator que eu gostaria de acrescentar seria a promoção de cultura e educação, assim como oportunidade de emprego para pessoas em diversas esferas. Isso importa muito. Isso importa muito para nós lidarmos com uma prevenção local do adoecimento psicológico. E como é que a gente lida com isso no caso de pacientes? Como é que a gente lida isso com base nas pessoas, perto, contato com o próximo? Em primeiro lugar, eu acho que agora seria muito importante da gente falar sobre como as pessoas sofrem, sobre como a gente percebe e como é que a gente lida com o nosso sofrimento. Quando a gente vê e começa a sentir muito isolamento, quando a gente começa a sentir medos e ameaças constantes no nosso ambiente,
quando a gente começa a sentir questões relacionadas à insegurança, tipo, como é que eu vou lidar com essa situação? Como é que eu vou manejar essa expectativa? Como é que eu convivo com essa realidade? Acaba que isso gera um desequilíbrio, isso gera uma sensação de angústia. E esses sentimentos, essa forma de manejo da situação, gera sofrimento psicológicos. Isso é o que gera transtornos? Não, não apenas isso. Isso é um dos fatores micro, esse é um dos fatores locais. Como a gente já discutiu, lembra que a gente falou de uso de pesticidas em insegurança alimentar, em garantia de emprego, renda e acesso à saúde? Tudo isso influencia e afeta tanto para questões, por exemplo, de má formação de pessoas, de crianças que viram adultos, como questões culturais que afetam muito o desenvolvimento psicológico das pessoas. E com isso, a gente vai ter como principais adoecimentos relacionados ao risco de suicídio a depressão, a ansiedade, a bipolaridade, o transtorno de personalidade borderline, burnout. Todas essas são questões relacionadas ao risco de suicídio que importa muito. Ah, Danilo, burnout também? Sim. Por que eu estou falando isso? Porque eu percebo, principalmente para os homens, que existem esferas da vida dos homens que é muito negligenciada, é muito deixada de lado. E quando um homem adoece, ele não consegue realizar seu trabalho, ele perde uma dimensão muito grande da sua vida. Ele não tem como se sentir, às vezes, satisfeito, realizado, porque as outras esferas da vida que precisam de investimento, ele não consegue se dedicar a respeito, ele não consegue colocar o psicológico dele acessível e disponível para lidar com essas questões. Então, burnout chega nesse ponto, principalmente para os homens, associados à relação adoecida que os homens têm com o trabalho. Isso acontece com mulheres também? Acontecem, mas culturalmente falando, existe um estímulo e uma valorização das mulheres para cuidar de múltiplas esferas da vida dela, o que é uma convivência muito complicada com esse lado masculino de lidar principalmente com o trabalho, com o papel de provedor, com essa ideia de correspondência apenas financeira, de apenas realização no trabalho e ter, às vezes, a intimidade da família negligenciada, a intimidade de outras esferas importantes, como amigos, como hobbies, como coisas que dão sustentação para a vida das pessoas, realmente mais deixadas de lado. Temos um outro fator que eu gostaria de trazer é, como eu falei, a dimensão simbólica do adoecimento e como as pessoas dão sentido ao sofrimento psicológico que elas estão passando. E esse é o tema, inclusive, basicamente, da campanha de Setembro Amarelo 2022, que é a vida é a melhor escolha. E parte do que eles trazem na discussão é sobre como essa dimensão do convencimento de ficar na vida é uma questão muito crucial. O que eu discordo. É uma questão importante, mas não dá para nós lidarmos com o manejo de sofrimento psicológico como se fosse uma estratégia de convencimento a ficar na vida. É muito mais o que gera uma mudança, uma transformação no conceito das pessoas sobre a própria vida é ganho de qualidade de vida, é percepção.
da transformação e no papel dela na vida dela e das outras pessoas, controle e manejo do sofrimento psicológico, tudo isso associado principalmente também à psicoterapia, gera mudança simbólica para a pessoa. Ah, Danilo, mas você pode ter outras dimensões? Tem uma coisa que influenciam? Sim, religiosidade para algumas pessoas é um ponto de proteção, para outras é um ponto de risco, porque como elas são julgadas e perseguidas por conta da espiritualidade que elas praticam, isso vira um ponto de sofrimento. Comportamentos de autocuidado sempre são positivos se corretamente aplicados. Então, diário é uma coisa que é muito bacana, as pessoas às vezes terem hábitos positivos de exercícios e cuidados com o próprio corpo são fatores de proteção e principalmente para os homens, a questão de ter hobbies, questão de ter outras coisas na vida para além do trabalho, para além da profissão é muito crucial. Para as mulheres, um dos pontos mais importantes é também ter um cuidado e um olhar para si. Não ter apenas uma dimensão de responsabilização, uma dimensão apenas de ter que cuidar, uma questão de ter que destruir ou desvalorizar a própria vida em prol de outra pessoa. Quanto mais nós cultivarmos a autoestima, a força e a independência das mulheres, menor vai ser o adoecimento psicológico que elas vão apresentar. E isso é uma questão que culturalmente hoje está muito presente em consultório e na nossa cultura. Indo um pouquinho mais em frente, eu gostaria de trazer que que a gente pode fazer em casos de risco, o que a gente pode propor, o que a gente pode fazer para comecei a me sentir mal, comecei a me perceber em risco. Coisas que a gente pode fazer. Procurar pessoas locais, comportamentos locais, físicos e mentais de conforto, um controle profundo da respiração, tentando respirar com profundidade, expirar com profundidade, uma segurança sensorial, como coisas que estão te incomodando visualmente, auditivamente, texturas, buscar esse tipo de proteção importa muito, especialmente para pessoas autistas, mas não apenas para pessoas autistas. A atenção dirigida a objetos, em que sentido? Tentar focar a sua atenção para alguma coisa específica, para algum conteúdo específico que te tire do lugar mental que você está passando nesse momento. E estratégias próximas da meditação e da yoga. Isso para quando você tem crise? Não, isso você vai criar pré-adoecimento. Esses locais, essa meditação, essa proposta, esse lugar mental que nivele o seu estado psicológico. Danilo, a crise não está passando. Ou o que eu faço? Procure seguranças em locais particulares. Procure contatos de emergência seu, tipo familiares ou amigos, pessoas que podem te acudir, estar do seu lado, caso você precise. Procurar profissionais de saúde. Isso quem? Qualquer um, especialmente eu recomendo psicólogo, psiquiatra e médicos, mas qualquer profissional de saúde hoje em dia ele tem que estar treinado, habilitado para te oferecer suporte, para conseguir te acolher, te oferecer uma escuta e chamar o SAMU. Chamar o SAMU, Danilo, o SAMU não vai querer me internar? Não necessariamente. Muito provável que eles ou vão trazer uma medicação para fazer para você, ou vão levar você para tomar medicação em algum UPA ou no hospital ou em alguma unidade ou qualquer outra instância da saúde pública e vai liberar você. Existe o risco de internação? Existe, mas muito provavelmente você não irá ser internado contra a vontade. Existem
raríssimos casos, por isso que eu tenho que falar que isso existe, mas o ponto principal, o que costuma ser feito no serviço de saúde é você ir tomando a medicação, você ter uma estabilização do seu humor, uma garantia do que você vai ter de tratamento depois desse incidente e você vai voltar para casa. Esse aqui geralmente é a conduta. Ah, não quero correr esse risco. Posso ir no posto de saúde? Pode. Posso te... não, o SAMU não está me entendendo. Posso chamar os bombeiros? Pode. Luísa tem uma pergunta aqui muito boa que é: quais características que uma pessoa em risco vai apresentar? Uma pessoa em risco, coisas que você pode perceber em si e coisas que você pode perceber no outro. Sintomas muito grandes de tristeza profunda, dor. Dor, assim, soa estranho, mas quando você tem um sofrimento psicológico muito profundo, a dor deixa de ser puramente psicológica e ela de fato afeta seu corpo. Um, Geralmente vem associado com sintomas de ataque de pânico, que muitas vezes é um medo profundo, uma agitação, um enjoo, tensão muscular, a sensação de que está saindo da realidade, a sensação que a gente está ficando em sufocamento e a busca por meios de autoextermínio, assim como a comentários como, por exemplo, não quero mais estar aqui, vou largar tudo, vou fugir daqui, não queria mais estar vivo, eu vou me suicidar ou vou morrer. Esses são, quando a gente fala que eu vou morrer, é um sinal de risco de suicídio? Sim, soa óbvio. Mas para muitas pessoas, esse é o típico cenário que as pessoas falam. Tá querendo chamar atenção. A pessoa tá apenas, como é que é, dependência emocional. Tipo, não é o momento de lidar com isso. Quando a gente está falando de risco de suicídio, o cenário onde a gente corre risco de perder pessoas é um cenário muito real. Então, nós não julgarmos, não desqualificarmos, não colocar como chamar a atenção, e sim, de fato, ouvir o que a pessoa tem para dizer e oferecer suporte, mesmo que seja, se ela quiser, uma contenção física ou um contato físico, um abraço, um aperto, um toque, uma conversa faz muita diferença. Muita diferença. Muitas vezes, o que eu posso oferecer aos meus pacientes que estão em risco de suicídio é justamente ouvi-los. Ouvir o que eles estão passando, ouvir como esse sofrimento surgiu, ouvir como eles percebem o que eles estão passando agora. E isso muitas vezes, essa escuta não julgadora, essa escuta pacificadora, essa escuta calma, desarma situações de risco, desarma situações onde as pessoas podem precisar de nós. Ok, e o que a gente faz com familiares nossos que estão em sofrimento psicológico, familiares nossos que não estão bem nesse momento? O que a gente pode fazer para ajudá-los no manejo desse sofrimento? Busque compreender quais são os fatores que têm influenciado essa pessoa agora. Quais são as dimensões da vida dela que estão levando ela para o sofrimento psicológico maior? Quais são as questões que estão mobilizando ela simbolicamente para a vida não ter importância, não ter sentido? E começar a intervir com ela sobre isso. Muitas vezes, as pessoas que estão em sofrimento psicológico profundo saem desse estado de sofrimento psicológico profundo
na psicoterapia. Como? O suporte médico importa? Sim, muito. Mas o processo é dela. Mas a transformação da vida dela vai passar por uma transformação simbólica. A forma com que ela vai perceber a própria vida e a luta dela para se manter viva vai ser algo que ela vai ter que construir. Tem recursos que podem ajudar a gente nesse processo? Sim. Mas ainda é uma jornada nesse sentido muito pessoal. Por mais que tenha aquelas questões culturais que a gente conversou mais cedo envolvidas. Muita coisa, né? Muita coisa. Mas o principal ponto, eu acho que neste momento, é aceitarmos que nós estamos vivendo em um contexto social nosso muito pesado. Num contexto onde nós estamos convivendo com uma carga de estresse e de fatores de risco muito elevados. Vamos reconhecer nossa humanidade. Vamos buscar suporte psicológico. Vamos buscar suporte farmacológico. E vamos buscar coisas que nos entreguem maior segurança emocional, maior estabilidade. E isso pode vir tanto a gente se aproximando de algumas coisas, nos afastando de outras, indo em direção a contatos e contextos que nos gerem maior paz e se afastando de coisas que são claramente aversivas da gente. Soa muito clichê, mas se eu falar para você, para pensar em alguma coisa que neste momento está te adoecendo psicologicamente, grande chance de você ter uma coisa na ponta da sua língua. Pode ser na esfera de trabalho, pode ser na esfera pessoal, pode ser, como tem estado muito presente hoje em dia, questões relativas a um sofrimento político. Então, veja o que está te adoecendo. Reconheça a importância disso na sua vida e vamos buscar um manejo. Pior solução psicológica, pior situação psicológica nossa é aquela que a gente não intervém, é aquela que a gente não faz um manejo. Ah, vou ter que mudar minha vida para isso? Não necessariamente. Grande chance de você, tendo uma reflexão, tendo uma mudança no sentido seu a respeito dessa questão, você já não precisará sofrer com isso. Algumas questões vão precisar de você realmente mudar de vida, mudar suas atitudes, mudar condutas, ter comportamentos novos de autocuidado? Sim, mesmo. E isso ajuda, inclusive, a prevenir que reincidência e gera uma base mais sólida para a nossa psique. Mas o primeiro passo já é buscar ajuda. Buscar não se isolar e buscar não ter o seu sofrimento desqualificado por outras pessoas e nem por nós mesmos. Queridos, estou aqui para tirar dúvidas. Eu já acho que trouxe o que eu gostaria de trazer para hoje. Já achava muito importante discutir com vocês as questões macro, locais e micro, porque não tem como eu acho que nós culpabilizarmos a quantidade de pessoas em sofrimento psicológico apenas colocando responsabilidade nelas, sabe? Parece muito cruel. E discutir essa forma de suporte, discutir a importância de procurar ajuda, o que nos adoece, como esse adoecimento surge, eu sinto que é muito próximo para quem é profissional da área de psicologia, mas às vezes é muito distante da realidade de quem é leigo, de quem está imerso num contexto psicológico muito difícil. E
Caso vocês tenham alguma pergunta, caso você tenha assistido a live e queira tirar alguma dúvida, comenta. Comenta aqui no vídeo da live. A gente responde para você. A gente pode tentar gravar um vídeo explicando para você, tá bom? E é isso. Muito obrigado pela presença de vocês. É fantástico estar fazendo live de novo. Quero fazer semana que vem também. Estou aberto a sugestões, por mais que eu já tenha uma ideia também de assuntos para trazer. Faremos evento na UNB na semana que vem. Eu vou divulgar já nessa semana mesmo, vou divulgar amanhã, tá bom? Muito boa noite, muito obrigado por tudo. Quem quiser assistir ou mandar para alguém, pode mandar, vai ficar gravado aqui, tá bom? E muito obrigado, queridos. É realmente um gigantesco prazer estar com vocês, tá bom? Muito boa noite. Muito, muito, muito boa noite e obrigado a todos, tá bom?